partida esteve à beira de Direito, acabou em Engenharia Informática e acabou a rever leis e a aprender a regulamentação, só por si já indica bem um bocadinho do mundo associativo. Agora, sem mais demoras, passo a palavra e chamo ao Marco Ferreira. Ele é um convidado que vem da Trofa, vem-nos falar sobre participação cívica e a forma que ele arranjou de participar civicamente na nossa sociedade. Assim sendo, Marco Ferreira, peço-vos uma salva de palmas, por favor. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Marco Ferreira, sou Presidente da Associação Nacional de Jovens Autárquicos Socialistas e é nessa qualidade que vos falo aqui hoje, se bem que o convite deverá ter sido feito muito mais, não por este cargo em si, mas pelo que durante o meu percurso político e associativo tenho representado e tenho feito, especialmente neste âmbito da participação cívica. E agradeço obviamente o convite, dizendo que é sempre um gosto estar aqui nesta belíssima terra, Torre de Moncorvo, que me faz recordar muito a minha infância. Vim cá muitas vezes com os meus pais e os meus avós, e lembro-me sempre que cá vim apanhar um calor tórrido, tal como hoje está a começar a acontecer. É de facto uma terra belíssima e acho que todos vocês que são aqui deste concelho devem ter muito gosto nesta terra. E é também um gosto estar aqui pelas pessoas de Torre de Moncorvo. Eu conheço várias, felizmente, e são pessoas com as quais me identifico como habitante da Trofa, e acho que são duas terras muito similares. Porque cada pessoa daqui parece-me que tem uma personalidade muito própria. É o caso do Pavão e do Manel, que conheço do âmbito académico, e são pessoas de facto extraordinárias, e acho que vocês, e é um gosto estar aqui com estas pessoas aqui em Torre de Moncorvo. E trago-vos este tema da participação cívica, focando um exemplo concreto, que é o caso do Orçamento Participativo Jovem, neste caso o Orçamento Participativo Jovem da Trofa. Mas trago-vos um exemplo, trazendo também uma mensagem que vai para além da técnica, para além da descrição deste projeto em particular. A participação cívica tem muito mais a ver com a vertente emocional do que com propriamente a parte técnica. Ou seja, para haver participação cívica nas nossas cidades, é preciso nós acreditarmos que a participação cívica é importante. Ou seja, não vale a pena nós defendermos que devemos participar se nós não acreditarmos que isso tem reflexos na qualidade de vida dos cidadãos das nossas terras, dos nossos concelhos. Porque o que acontece muitas vezes é nós defendermos isto sem acreditarmos que isto tem reflexo na nossa cidade e no nosso município. É preciso nós acreditarmos. Primeiro de tudo, participação cívica tem a ver com a parte emocional das sociedades e das comunidades. Aliás, também assim é com a democracia. Se nós pensarmos bem, a democracia não é um método de gestão das sociedades. Não foi inventada por gestores. Foi inventada ou criada por filósofos. Porque é importante entender que na sociedade, que nas comunidades, há um compromisso importantíssimo entre a gestão e a emoção, entre a gestão e a humanidade, entre a gestão e a participação dos cidadãos. É fundamental nós compreendermos isto e acreditarmos que participar e pôr os cidadãos a participar vai elevar os padrões de qualidade de vida desses mesmos cidadãos. Aliás, deve ser esse o objetivo primordial da política, dos políticos e dos gestores das comunidades. Elevar o nível de qualidade de vida dos seus cidadãos. E eu penso que até numa terra que sofre dos fenómenos da interioridade, como é o caso de Torre de Moncorvo, e como muitas outras do nosso país, apelar à participação dos cidadãos contribui para algo muito importante, que é a fixação desses cidadãos nas cidades, dessas comunidades. Isso é muito importante. Criar este vínculo entre as pessoas e a sua terra vai fazer que elas daqui não saiam, daqui queiram crescer e aqui queiram fazer crescer as suas cidades. Por isso é que a participação cívica, novamente, é algo em que nós devemos acreditar, que nós devemos defender, e vocês, especialmente jovens, como decisores do futuro, como cidadãos do futuro, devem defender e fazer aplicar. E trago-vos então, e farei isto de maneira muito resumida, um caso concreto, que é o Orçamento Participativo Jovem da Trofa, que no fundo é eu posso dizer que é uma desculpa para motivarmos a participação cívica dos cidadãos. Qualquer forma que encontremos de motivar essa participação é boa, e eu trago-vos um exemplo, que é um entre outros que vocês podem ter em mente, que podem aplicar nas vossas cidades, nas vossas comunidades. Este PowerPoint que vos trago é roubado da Câmara Municipal da Trofa, penso que eles não se importam. Apesar de eu não estar diretamente envolvido com a Câmara Municipal, portanto não sou
não sou funcionário público, eu trabalho a sério. Brincadeira. Apesar de não ser funcionário da Câmara Municipal, tenho um acompanhamento muito próximo desta realidade. Eu sou presidente da Juventude Socialista Conselheiro da Trofa, e daí nós agarrarmos este assunto como grande bandeira nossa, porque acreditamos vivamente nas virtudes deste programa. Então eu iria falar resumidamente do que é este programa, do Orçamento Participativo Jovem. Começando por falar da Trofa, que é um dos 3 conselhos mais recentes do país, criado em 1998 por divisão do Conselho de Santo Tirso, com quem nós nunca tivemos muito boas relações. É um concelho com 72 km² e 40 mil habitantes. E é importante falar-vos da Trofa precisamente por este esquema aqui. Orçamento Participativo Jovem, como o nome diz, é um orçamento que é participado pela juventude. E esta questão do orçamento na Trofa faz todo o sentido por uma razão. Nós somos um dos concelhos mais endividados do país. Estamos no top 3, top 5, se bem que, como houve ali muitas confusões nas contas, nunca sabemos bem qual é o real valor da dívida daquele concelho. Mas de facto é um concelho absolutamente endividado até 2009, altura em que houve mudança na gestão da autarquia, portanto uma mudança de partidos. É o meu telemóvel, peço desculpa. Portanto, um concelho muito endividado, com gravíssimos problemas financeiros, que por causa de uma lei recente, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Lei dos Compromissos, absolutamente paralisou a autarquia. Ou seja, a partir do momento em que saiu a Lei dos Compromissos, que é uma lei que diz que nós não podemos fazer despesa sem garantirmos os 3 meses seguintes receita para cobrir essa despesa, a partir do momento que a lei sai, a Trofa paralisa. Porque as receitas do município não chegavam para pagar a própria dívida do município. Isto é absolutamente dramático. É um concelho paralisado por força da lei e da sua dívida passada. E é neste contexto que se cria esta dinâmica do orçamento participativo. Ou seja, um concelho absolutamente endividado, com receitas a cair, com despesas também, com grande esforço a cair e tem que objetivamente cair, tenta-se dar uma lufada de ar fresco às políticas de juventude, trazendo os cidadãos a decidir com dinheiro que é deles, não por seu intermédio, mas que é dinheiro que é dos fundos próprios da autarquia. E é neste contexto que se cria o Orçamento Participativo Jovem em 2010, o primeiro ano do orçamento. E o que é o Orçamento Participativo Jovem? Como eu vos disse, é um orçamento que é participado pelos jovens, ou seja, o orçamento da autarquia, e é importante que nós estejamos atentos a estas dinâmicas da gestão autárquica. O orçamento da autarquia tem uma parte que é decidida exclusivamente pelos jovens do município. Ou seja, os jovens reúnem-se, apresentam projetos, apresentam um orçamento para o seu projeto e depois esse seu projeto é incluído no orçamento municipal. Eu devo-vos dizer que isto é absolutamente extraordinário. Há muitas juntas de freguesia, alguns municípios que fazem já orçamentos participativos globais, mas haver este vínculo tão direto entre o projeto que um jovem de 14 anos apresenta, no valor de 10 mil euros, por exemplo, que é incluído logo diretamente no orçamento, é algo que motiva qualquer jovem e que dá à juventude uma voz nunca antes obtida. Parece-me, de facto, um meio fabuloso de conseguir alguns dos objetivos que aqui estão expressos. O objetivo da transparência, porque muitas vezes nós não sabemos em que é que é gasto as receitas dos nossos municípios. O objetivo do envolvimento, de fazer com que os cidadãos se envolvam na política autárquica e, no fundo, também cobrir carências, porque ninguém melhor que os jovens sabe quais são as carências dos próprios jovens. Muitas vezes, o poder político está tão desligado da realidade que pode não estar a atender às reais necessidades da juventude. É por isso que este orçamento é bom para os jovens e é bom para os municípios. É bom para os jovens por alguns conhecimentos indiretos que eles obtêm. Vão começar a perceber sobre orçamentos, sobre finanças. Vão conhecer melhor o seu território, os habitantes do seu território. Permite valorizar a sua experiência de liberdade, a sua liberdade de expressão. Ajuda-os a descobrir o funcionamento das autarquias, a conhecer mais a política, a gestão da autarquia e fazer parte da própria tomada de decisão da autarquia. E é bom para o município. É bom para o município porque cobre carências, tal como dissemos, porque demonstra que há aqui um fator de igualdade entre todos os cidadãos. Todos podem participar, todos podem decidir e depois há aqui uma cultura de responsabilização. De um momento para o outro, aquilo que era uma decisão só da autarquia passa a ser uma decisão de todos nós. E isso envolve muito a comunidade. Isso faz a comunidade sentir-se parte de um todo e sentir-se mais ligado, ter um vínculo mais profundo à sua terra e à sua comunidade. Sendo um pouco mais específico, como funciona o orçamento participativo, quem é que pode participar? Primeiro, jovens dos 10 aos 30 anos que residem, estudam ou trabalham no município.
Todos eles podem participar, ou seja, podem votar e apresentar projetos. A verba disponível são 20 mil euros em dois âmbitos, 7.500 euros para projetos de escola, ou seja, em que os alunos de uma determinada escola se juntam e apresentam um projeto, e 12.500 em que qualquer jovem, mesmo não sendo estudante, pode apresentar um projeto até 12.500 euros. Portanto, eles são obrigados a orçamentar o seu próprio projeto, a procurar, por exemplo, se querem construir uma sede, têm que procurar um terreno e ver quanto é que custa, ou até pode não custar nada. Podem ter que pedir ao proprietário desse terreno que ceda o terreno e fazer um acordo com ele. E pedir a empresas orçamentos para tantas outras coisas. Portanto, é muito importante também desse ponto de vista. Relativamente às fases que este projeto passa, tem uma fase de elaboração de projetos e de entrega dos projetos. Há um formulário próprio no site deste projeto, que é o opjdatrofa.com, em que se preenche um formulário, orçamento, objetivos, quem é que o propõe. Há uma fase de votação. A votação, ao contrário de outros sítios, não se faz por via de internet, por exemplo, faz presencialmente. Uma grande Assembleia Municipal de Jovens. Jovens juntam-se num determinado sítio para discutir e votar, e depois há a execução, que é o mais difícil de tudo. Como nós sabemos hoje, as autarquias podem incluir no orçamento, mas a obra pode não acontecer. E esta é uma fase muito crítica. Se um projeto é incluído no orçamento, se nós dizemos àqueles jovens que vamos concretizar, às vezes, um sonho deles, e passado 1 ano ou 2 não o fazemos, descredibilizamos por completo o projeto. Isto é algo muito dramático. Felizmente, na Trofa, conseguimos cumprir com o primeiro projeto, já estamos no segundo, portanto, a primeira obra já foi construída e inaugurada. O calendário, portanto, passa por todas estas fases. O que acontece aqui, neste ponto que estou a apontar, geralmente, todos os projetos, há uma equipa técnica que escolhe os 10 mais bem apresentados ou mais indicados para o Conselho, ou até muitas vezes acontecem projetos que são semelhantes e o Gabinete Técnico junta esses dois projetos semelhantes para que e são a votação e são votados na tal Assembleia Conselhia Jovem. Deixem-me só aqui na Assembleia Conselhia Jovem dizer que a votação, num primeiro ano, foi feita, portanto, cada pessoa votava num projeto, no ano seguinte melhorou-se e fez o seguinte: cada pessoa pode votar em 3 projetos, dando pontos, 5, 3 ou 2 pontos aos projetos. E o que é que isto é importante? Geralmente o que aconteceu na primeira Assembleia Conselhia era que os escuteiros foram todos e votaram todos no seu projeto. Os membros da Associação X foram todos e votaram na Associação X. Portanto, ganhava quem conseguisse dar mais gente à Assembleia e não propriamente o melhor projeto. Ao fazer um 5-3-2, o método polarizado, é verdade que os escuteiros continuarão a dar 5 pontos ao seu projeto, mas permite depois votar naquilo que viram da apresentação como sendo o projeto mais interessante. E dá penso que dá um resultado mais satisfatório utilizando este método. Aliás, no segundo ano já funcionou muito bem desta maneira. Um ponto importante do Orçamento Participativo Jovem é levá-lo aos jovens, mostrar que ele existe aos jovens. Portanto, são usadas muitas estratégias para o divulgar e para mostrar. Há, claro, o Facebook, que é um meio primordial de demonstração deste projeto. Foi feito um concurso de logótipos, portanto, para a criação do logotipo do Orçamento Participativo Jovem, foi ganho por um jovem da Trofa. Envolve-se muito as escolas, aliás, é o melhor veículo de transmissão de informação e de divulgação. As escolas, os professores, foram feitos muitos workshops em escolas, durante aulas, utilizando disciplinas que hoje já não existem, como a área de projeto, hoje já não existe. Mas, portanto, aí era levado o projeto, levado este orçamento participativo, era demonstrado aos jovens. O envolvimento das associações, como é óbvio, a realidade associativa da Trofa é bastante forte, há muitas associações. Aqui não sei se será tanto assim, portanto, seria um caso, a AJUM, se existisse na Trofa, que seria a AJUT, se lá existisse, seria certamente envolvida. Todas as associações são chamadas a participar e a mostrar isto aos seus associados. Depois também há aqui uma questão de fazer inquéritos aos jovens. Atenção que esta questão do orçamento participativo é também importante para, finalmente, se construir uma real ponte entre a gestão autárquica e esses jovens. Perceber o que é que esses jovens querem, o que é que eles acreditam, o que é que eles não gostam. Qual é o seu relacionamento com o poder político? Geralmente muito mau. Os primeiros inquéritos demonstraram, os jovens em geral detestam a política, não querem saber, não gostam. Isso é uma questão muito importante de saber. Nós estamos a falar de resultados dramáticos dos primeiros inquéritos. E é importante nós conhecermos isto, temos estatística. Está aqui tanta gente de engenharia. Temos estatística desses jovens, o que é que eles pensam da política, os pontos em que eles querem ver melhorado a relação entre a gestão autárquica e eles próprios. Depois fiz também outra estratégia, uma exposição de educação financeira. Aproveitou-se o OPJ para falar de finanças públicas aos jovens.
sempre com uma grande relação, isto na troca foi muito importante, com as faculdades. Parece-me fundamental chamar as faculdades, os alunos das faculdades, chamá-los às nossas terras, ajudá-los a fazer o seu trabalho cá, porque eles querem, os jovens querem aplicar os seus conhecimentos, é importantíssimo aproveitar para chamá-los e eles vêm cá. Há ações de divulgação várias, outdoors nas ruas, foi o que nós fizemos também, flyers. O próprio sucesso deste OPJ da Trofa levou a que a nossa Presidente de Câmara fosse à Suécia, que é, se calhar, o estado da arte de políticas de cidadania, não é? Um país que está a ser em primeiro ou segundo lugar do índice de desenvolvimento humano. E, portanto, nós, da Trofa, fomos à Suécia mostrar como é que se faz. Parece interessante. Claro, e depois vídeos promocionais e momentos de discussão política ativa, portanto, assembleias nas escolas, juntávamos os jovens para falar da própria Conselho. São várias as estratégias para divulgar. Mas, se querem a minha opinião, a melhor estratégia para divulgar é começar. Começar, incentivar os jovens a apresentar um projeto e construí-lo em tempo útil. É a melhor maneira de divulgar, depois teremos algo para mostrar. Isto foi feito por um amigo meu. Ele propôs isto. Isto está aqui. Eu posso fazer o mesmo. É a melhor maneira de divulgar este projeto. Aqui várias fotos de vários momentos. Esta está bem orientada, mas se virem no canto superior direito é um outdoor colocado no Conselho. Depois várias notícias do jornal. Vários momentos. No canto inferior direito, o tal momento na Suécia, com a minha Presidente de Câmara. Penso que pela foto perceberão que estamos todos muito agradados com a nossa Presidente de Câmara. É uma pessoa excelente e muito bonita. Mas na Trofa é usual isso acontecer. Mais momentos de formação para professores, neste caso. Aqui a nossa vereadora do Desporto e Juventude. Também ela muito bonita. Cá está. Aqui, este senhor que aparece nas fotos chama-se Giovanni Allegretti, que é da Faculdade da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais, o SES, uma pessoa absolutamente dedicada e que passeia pelo mundo a falar de orçamentos participativos, especialmente Portugal e Brasil. Aliás, ele está aqui a apontar para uma série de projetos em que ele esteve envolvido em várias partes do mundo, todos os orçamentos participativos. Se bem que o orçamento participativo jovem é pioneiro na Trofa, foi o primeiro sítio em que se fez, sendo já copiado ou seguido em Odivelas, não estou em erro, também lá em Odivelas é um orçamento participativo jovem. E depois, o que aqui diz, eu acho que também fui repetindo isto ao longo da minha intervenção, vale acima de tudo para o projeto. É emocionante, como foi aconteceu na Assembleia Municipal Jovem, a última, há precisamente há um ano, mais ou menos há um ano, ver na altura mais de 400 jovens a falar de política e de cidadania, fora de partidos, mas a falar de política, de gestão, falar da sua cidade, todos juntos, a pensarem na sua terra. Acho que é absolutamente emocionante. Jovens dos 10 a 30 anos. É fabuloso que isso aconteça. E foram mais de 400 numa tarde de verão. Eu tenho fotos também disso. Isto é nas escolas. Nas escolas novamente. Este foi o primeiro orçamento participativo. Ganho por este jovem aqui, um escoteiro. Que já agora, o local da construção da obra foi esta zona, um jardim público, em onde foi construído um parque geriátrico, portanto, equipamentos de manutenção física. Aqui foi o projeto vencedor das escolas, construído nesta escola um laboratório de ciências, ambos já construídos. E cá está, no segundo ano, bem, nós passamos numa primeira assembleia com 30 jovens para 400. Esta é a tal assembleia em que os jovens se juntaram para decidir os projetos vencedores do segundo OPJ. Podem ver aqui, aqui exatamente, no outro lado, uma claque, portanto, criam-se claques para incentivar ao voto dos projetos, e ganhou um skateland, portanto, um parque de skates. Aqui vários participantes, vários projetos, aqui o tal esquema de votação, cada pessoa tinha 3 papeizinhos, cada um equivalendo a 5, 3, 2 pontos, e votavam no projeto que achavam melhor. Aqui os projetos apresentados de várias índole, desde a cultura aos equipamentos urbanos. Aqui o circuito de manutenção foi o que ganhou do lado das escolas, e o skateland ganhou o projeto aberto à comunidade. Esta é a apresentação mais técnica do OPJ. Tudo isto não interessa nada se nós não acreditarmos. Se nós não acreditarmos que isto é mesmo importante para a nossa cidade. Se nós acreditarmos, vamos fazer outros acreditar, vamos fazer outros participar. Isto vai ser um movimento tal que um dia, e eu acredito que isto possa vir a acontecer, os orçamentos das nossas autarquias vão chegar a um patamar muito elevado, a uma percentagem muito elevada em que é decidida pelos cidadãos. Pensem quanto isso será possível. 12.500 euros não chega a 1%. Não chega a 1%, nem coisa que se pareça.
Mas quem sabe se um dia 40% de um orçamento não será decidido pelos cidadãos. Seria extraordinário. Seria um vínculo incrível entre os cidadãos e o seu município. E eu terminaria esta apresentação, obviamente também abrindo o tempo para perguntas, lançando um desafio, que é vocês olharem para o orçamento municipal de Torre de Moncorvo, que eu não sei exatamente quanto é, não sei se vocês estão a par, ver o orçamento municipal, ver quanto é que é dedicado ao Departamento de Desporto e Juventude, ver quanto é que desse montante não é despesa corrente ligada às escolas ou despesas ou pagamentos de funcionários, quanto é que sobra para investimentos, geralmente despesas de capital, quanto é que está ali orçamentado e qual é a percentagem que poderia dar para um orçamento participativo. Olhem para as contas de Torre de Moncorvo, estou no site certamente, e levem isso a uma Assembleia Municipal e vão lá propor ao vosso Presidente de Câmara, que é um camarada meu, e um bom homem já agora, mas vão lá propor isso e para implementar um orçamento participativo jovem em Torre de Moncorvo. Não sei o que é que vocês acham, mas eu se calhar ia por aí. E a AJUM pode liderar esse projeto. Muito obrigado a todos, estou disponível para as vossas questões. Alguma questão? Eu acho que foste muito explícito. Se calhar mais, posso-me despedir? Força. Não é uma questão direta, já que... Digam só o seu nome, que eu não sou António Moreira, vereador da Educação da... Muito bom. Não disse nada de errado, pois não? Não, mas, pronto, em primeiro lugar gostaria de referir, ou melhor, dar os parabéns à JUM por mais esta realização. É pena que normalmente isto continua a ser feito um bocado em circuito muito fechado, porque nós em pouco tempo é a terceira vez que falamos na temática do empreendedorismo aqui nesta sala. E nunca são as mesmas pessoas e grupos pequenos. Quer dizer, há aqui alguma coisa que tem que se mudar na questão da comunicação. Mas porque é que eu acho que é importantíssimo isso que acabou de referir e por isso daí a minha intervenção? É que é importante precisamente começar nos jovens, nos jovens universitários, este tipo de intervenção. Portanto, porquê? Porque Torre de Moncorvo foi a segunda Câmara no país a desenvolver os orçamentos participativos. A seguir a Serpa, Moncorvo tomou a iniciativa, e saiu em muitos jornais na altura, desenvolver os orçamentos participativos. Global. Por causa desta ideia, ainda é mais arrojada e dou-lhes parabéns por isso, mas a participação das pessoas foi zero. E tivemos o cuidado de não fazer só aqui em Moncorvo. Nós corremos as freguesias, não é? E para a altura, até com o valor, era um valor de cerca, portanto, números de agora, portanto, cerca de 500 mil euros, que estava aberta para a comunidade poder aí dar a sua opinião. E a preocupação, para já, jovens não se viam. Aliás, porque os jovens, é aquela questão, os jovens, na questão da participação cívica, ainda há um grande... É um debate que se tem que fazer profundo e por isso é que é importante, e eles sabem que eu tenho apoiado sempre que posso esta associação, porque é importantíssima portanto, para puxar os jovens para aquele clique que tem que haver entre a crítica por criticar e a crítica com um objetivo de se realizar alguma coisa diferente. E eu, pelo que eu conheço, quer do Presidente da AJUM e dos outros elementos da AJUM, já são pessoas com sentido crítico apurado e pessoas que têm soluções. Serão boas, serão más, depois na prática se verá. Mas realmente têm soluções, aprendam as soluções deles. Isso para mim é extremamente importante. Sem querer roubar muito tempo, porque isto não é realmente um tempo para mim, mas para dizer o seguinte, é que as pessoas desta idade, poucas participam, as participavam eram pessoas mais idosas, muito poucas, e a preocupação nunca era um projeto que englobasse a comunidade, era sempre um projeto do buraquinho da sua rua, alguma coisa que não estava bem feita ali a 200 metros, a 100 metros, a sua comunidade, a sua própria comodidade. Nunca o geral. Portanto, eu penso que é importante, a nossa realidade da Trofa e de Moncorvo é totalmente diferente, em muitos pontos. Primeiro porque a Trofa é que tem muito mais população concentrada do que nós temos aqui no interior, embora a nossa realidade seja de área. Nós temos 550 km² de área, não é? Quantos concelhos metia ali naquela zona.
Portanto, mas daqui a minha palavra é de realmente incentivo para continuar a Juma a trabalhar. Esperemos bem que lhe possamos criar cada vez melhores condições, porque são pessoas esforçadas que têm a sua vida fora daqui, que não estão cá e que vêm e que mereciam ter aqui muito mais gente a trabalhar com eles, a discordar com eles se for preciso, mas a participar, a ter uma voz. Para que, quando se voltar a falar em orçamento participativo, para a maior parte das pessoas, quer dizer, eu fico assim um bocado às vezes chocado, quer dizer, porque é uma das coisas que era uma das nossas bandeiras, que acabou por morrer porque as pessoas não participavam. Nós tínhamos os conselhos consultivos também, e nos conselhos consultivos tínhamos também os conselhos consultivos da juventude, onde estavam várias associações, e por isso simplesmente era zero a participação. Aparecia 1, 2, nunca tínhamos quórum para funcionar. Portanto, eu penso que esta iniciativa é ótima e estou convencido que com eles vão conseguir não só fazer, como deixar frutos para que outros depois continuem. Muito obrigado. Há aqui um ponto fundamental que é mesmo esse da divulgação dos orçamentos participativos para apelar à participação da comunidade. Deixem-me só vos dar um exemplo. Há vários modelos de orçamentos participativos, um muito comum, principalmente na zona de Lisboa, a grande área que está em Loures. Lembro do caso em Loures. O que é que se faz? Uma junta de freguesia envia uma carta para cada cidadão com 10 soluções, 10 possíveis obras. E o cidadão escolhe. É uma maneira também de ser um orçamento participativo. E invalida aquela questão de se fazer uma obra, pronto, do buraquinho da rua, mas é algo mais estratégico e mais para todo o concelho. Em Loures é um dos exemplos. Já agora, falar em Loures, eu gostaria só também de dar um abraço ao André Valentim, que vem de Lisboa até aqui, exclusivamente para estar aqui neste meu camarada, que veio até aqui, e da Filipa, que veio de Amarante também, e vieram cá participar neste momento. Mais alguma questão? Não sei se alguém tinha dito alguma coisa. André, já falei de ti. Vejam bem a camisola que ele usa. Aqui também um bocadinho respondendo aqui ao que o vereador disse e também tentando dar um contributo que possa acrescentar aqui qualquer coisa a Moncorvo. Em Lisboa também houve um bocadinho o problema do inicial, que as pessoas tentavam sempre apresentar projetos para resolver o problema do buraco à porta ou coisas ali muito locais e do seu fórum particular. O que é que a Câmara fez no primeiro ano? Entretanto, retirou novamente porque deixou de ser necessário, mas quando renovou, fez o primeiro ano, houve aquele problema e no segundo ano aquilo que se fez foi definir um valor mínimo dos projetos. O que é que acontece com isto? Embora haja projetos que acabam por ser escolhidos por não chegarem àquele valor, e acabamos com o problema do buraquinho à porta e tornamos a coisa macro. Em Lisboa o orçamento participativo tem um valor de 5 milhões, cada projeto pode ir até um máximo de 1 milhão. Por exemplo, no caso de Benfica, nós ganhámos agora, através do orçamento participativo, 1 milhão de euros para estacionamentos. A Câmara arranjou forma de acabar com este problema dos pequenos projetos, sem limitar, acho que o valor mínimo foram 25 mil euros, portanto, acaba por limitar minimamente a coisa a essa dimensão local. Muito obrigado. Manel, força, estás em primeiro, sempre foste o último, para quem não sabe. Boa sorte e eu acho que terras como esta não merecem muitas vezes este fenómeno de interioridade no país é altamente preocupante, porque as pessoas daqui, quem vê de fora, vocês são extraordinários. As pessoas que estão no Porto são pessoas extraordinárias, com muita gente do interior do país, e estas terras merecem pelo menos que faça o túnel de Marão, por exemplo. Era crucial, por exemplo. Muito obrigado a todos e até uma próxima, espero que seja em breve. Deixem-me começar por agradecer às pessoas bonitas e eloquentes da trofa que me tiveram a oportunidade de vir aqui hoje. Dirijo-te mesmo ao Rei Mistério, é um prazer ter-te aqui, o meu coro. Agradecer também as intervenções ao Sr. Vereador e ao André, muito obrigado pelo esforço que fizeste em estar aqui presente hoje. Sem me alongar muito, até porque a Catarina está ali para falar e eventualmente vai ter que ir embora, digo-vos só que é desejo meu e gostaria muito de ver Moncorvo no mapa dos orçamentos participativos jovens. Desafio-vos a todos a descobrirem mais, como eu irei fazer. Sou muito honesto também, o meu conhecimento sobre o orçamento participativo jovem é um bocadinho vago, não muito técnico. Acho que o Marco Ferreira nos deixou aqui linhas gerais muito interessantes para nós descobrirmos e com certeza seria um orgulho para todos nós
fôssemos nós a decidir o futuro do nosso município. Enquanto jovens devemos assumir essa responsabilidade, sermos nós a criar, sermos nós a ajudar a criar soluções e não entregar essas responsabilidades a outros e criticá-los sucessivamente, não questionando se merecem as críticas ou não, já não é um papel que certamente me compete a mim, mas compete-me a mim alertar-vos para a necessidade que temos enquanto geração, sobretudo na difícil situação que vivemos, de criarmos soluções, de participarmos um bocadinho à semelhança do que aquilo que o Marco fez. E assim,